Vamos falar um pouquinho agora sobre um assunto que também me perguntam muito no consultório, que é sobre a hipotensão arterial. Nós falamos muito sobre hipertensão, mas e a hipotensão, doutor? Como que fica? Eu posso ficar hipotenso, não tem problema nenhum, a minha pressão é 9/6, mas eu vivo bem, eu vivo tranquilo, eu faço as minhas coisas, tem algum problema? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Você já viu alguém morrer por pressão baixa? Provavelmente não. A pressão baixa, desde que ela não te dê nenhum sintoma, não tem problema nenhum. O grande problema da pressão baixa é quando você começa a ter tonturas, quando você começa a ter muita vertigem, você começa a ter muita sonolência, você não consegue nem ficar em pé muitas vezes. Aí a pressão baixa é um problema. Então, quando você está assim, é a hora de procurar um cardiologista que vai saber te orientar durante esse processo de tratamento. O tratamento da hipotensão, ele é um tratamento que na maioria das vezes ele é muito simples, ele é feito apenas com uma única coisa que todo mundo tem, que é água. Sabe aquela água que você toma ou que você não toma geralmente, né? Porque a maioria das pessoas não tomam água como deveriam tomar. Aquela água é que vai aumentar a tua pressão. É a mesma coisa do tanque de gasolina de um carro. Se você não pôr gasolina no carro, ele não anda. Então você tem que encher o tanque do teu organismo para você ter líquido circulando e a tua pressão não ficar tão baixa. Claro que existem outros tipos de hipotensão arterial que não são tratadas assim, obviamente. Mas isso é a raridade. Na grande maioria das vezes, o único tratamento que a gente faz é água. Quando nós estamos hipotensos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aferir a pressão. Nunca se esqueça disso. Para você falar que você está hipotenso ou hipertenso, você sempre tem que medir a tua pressão. Por quê? Já vou dar um exemplo muito rápido e fácil. A maioria das pessoas começa a sentir um pouco de tontura, começa a sentir um pouquinho de sonolência. O que faz? Coloca um pouquinho de sal embaixo da língua, porque acha que a pressão está baixa. Mas na verdade a pressão estava alta. E daí você ajuda a subir ainda mais a pressão. O que acontece? Um derrame, que é o AVC, o infarto ou qualquer outra doença cardiovascular. Então, antes de fazer qualquer coisa, sempre veja a tua pressão antes. É o primeiro passo e é muito importante. Nos idosos com pressão baixa, a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com as quedas. Por quê? Ele vai se levantar da cama, ele sai da posição deitada e vai levantar. A maioria dos idosos, o que gosta de fazer? Levantar rapidinho para poder fazer as coisas. Errado, porque quando ele sai da posição deitada para a posição em pé, o sangue vai todo para a perna e aí o que acontece? A pressão cai. Com isso ele tem a tontura, tem a vertigem e chão. Pode quebrar um braço, uma perna, bater a cabeça. Já vi algumas pessoas morrerem assim. Então, nunca faça isso. Sempre sente primeiro e depois fique em pé. Sempre fazendo um tempo entre uma coisa e outra. À noite vai levantar para ir no banheiro, senta primeiro, acende a luz do quarto, depois levanta e vai ao banheiro. Ah, doutor, mas é a minha casa, eu já conheço a minha casa, eu sei como que é, eu não preciso acender a luz. Mas se você ficar tonto, as coisas vão parecer que estão em outro lugar. Você pode tropeçar e cair. Então sempre faça isso.